Boa noite, machadianos. Boa noite, Machadiano. Bom, temos um grande prazer em receber vocês aqui no clube, né? Então, vamos começar. O Machado nasceu no dia 21 de junho de 1839. Portanto, ele era canceriano, com ascendente em Libra. O que quer dizer que o Machado, ao mesmo tempo, era muito sensível e até romântico, e tinha a capacidade diplomática, de simpatia, de amizade, típica do libriano. Entretanto, a vida do Machado não foi nada fácil. Em 1839, o Rio de Janeiro era a corte, né? Era a capital do Império, e o Brasil era um país escravista. Então, o Rio de Janeiro, o Brasil que o Machado encontrou quando ele nasceu, né? O Joaquim Maria Machado de Assis, né? Era uma cidade em que africanos escravizados andavam para lá e para cá, arrastando correntes, os que tinham fugido, com gargalheiras, em que esses africanos eram chicoteados em praça pública, né? E, na verdade, o Machado ele era neto de escravos. O pai dele era filho de escravos que tinham se libertado, né? O pai dele era pintor, e a mãe dele era portuguesa, ela tinha vindo da região das ilhas, dos Açores, que pertencem a Portugal. Portanto, o pai negro e a mãe branca, né? Ele nasceu numa chácara que pertencia a uma senhora rica, né? Que tinha sido casada com um senador, portanto, com um homem importante, né? No Morro do Livramento. Que naquela época, Morro do Livramento não era favela. As favelas vão surgir só 50 anos depois. O Morro do Livramento era um lugar normal, né? Onde tinha chácaras, sítios e casas, e ali a família do Machado, né? O casal, o pai e mãe dele, tinha uma casinha exatamente funcionando como agregados. Ela era lavadeira, era empregada na casa, e ele era pintor de paredes. Para a sorte do Machado, os pais dele, o que não era comum na época, os dois pais dele eram alfabetizados, tá? E os dois eram alfabetizados, o pai, inclusive, parecia ter alguma cultura, ele assinava o Almanac Lemmert, que era uma publicação anual que havia na época, né? E a madrinha do Machado, ela gostava muito do Machado de Assis, né? da criança, do Joaquim Maria, que era chamado de Machadinho, né? Muito provavelmente ela também já ajudou a alfabetizar o Machado. Entretanto, a infância do Machado não foi fácil, porque quando ele ainda era pequeno, ele perdeu uma irmã, né? Que era a única irmã que ele tinha, não tinha mais irmãos, e a mãe dele também morre. Ele, então, vai ficar com o pai se casa com uma senhora mulata chamada Maria Inês, né? E o pai morre aos 12 anos de idade, quando o Machado tinha 12 anos de idade, né? E ele estava ainda estudando, ele estudou talvez até os 13 no máximo, talvez até os 14 anos. Durante a infância, ele até brincou um pouquinho, soltava pipa, corria para as praias que havia ali perto do Morro do Livramento, via os batalhões do Exército passarem para lá e para cá, mas não foi uma vida fácil, né? Quando ele passou a morar com a madrasta dele, a Maria Inês, que gostava muito dele, porque ela não tinha filhos, né? Então, quase praticamente adotou o Machado como filho. Ela trabalhava numa escola de cozinheira. E essa escola, que não era escola muito rica, fazia doces e balas. E o Machado vendia doces e balas pelas ruas de São Cristóvão, né? Então, o pai antes tinha tentado colocar ele para trabalhar numa papelaria, mas não deu certo, ele não queria ficar no comércio, não era isso, ele queria estudar, né? E o Machado, desde cedo, mostrou que ele tinha uma ânsia enorme por aprender, por estudar, né? Ele aprendeu francês com um padeiro francês, né? Eu tinha uma padaria que era de uma francesa, e o forneiro da padaria colocava o pão no forno, ele era francês. O Machado aprendeu francês com ele. Quando o Machado, já nos anos finais da vida dele, com 60 e tantos anos, ele quis aprender grego. Quando ele era adolescente, ele frequentava o Real Gabinete Português de Leitura, que é uma grande biblioteca que tem no Rio de Janeiro, e ali ele estudava, porque ele não podia comprar livro, então ele pegava livro emprestado, né?
Ele vai trabalhar como tipógrafo, né, da imprensa nacional. Não sei se vocês sabem o que é tipógrafo, mas antigamente não tinha impressora, né? Então, as palavras tinham que ser impressas com os tipos de chumbo, com a letra A, e a tinta ia ali e batia, né? No papel, era ali que se imprimiam as coisas, os jornais, os livros, etc. Então, ele era tipógrafo. Mas ele vivia lendo na tipografia. Aí, o chefe da tipografia foi reclamar com o coordenador geral, né? Que era o Manuel Antônio de Almeida, o autor, um grande escritor, autor do Memórias do Sargento de Milícia. O Manuel Antônio de Almeida mandou chamar o rapaz. Quando chegou o Machado, falou: você que gosta de ler, e acabou ficando amigo do Machado, e colocando o Machado numa função que ele não precisava, que ele podia ler, que ele podia descansar. A grande sorte do Machado foi ele conhecer o Paulo Abrito. O Paulo Abrito era mulato que nem ele, e tinha uma tipografia e uma livraria. Na verdade, era livraria, misturando com mercearia e não sei o quê, porque também não tinha tanto livro assim para vender. Mas o Paulo Abrito, a livraria dele, era um centro de reunião de intelectuais. Então, ali o Machado, esse jovem Machado, começou a frequentar. Foi ali que ele escreveu os primeiros poemas, publicou os primeiros poemas, trabalhou um pouquinho na tipografia do Paulo Abrito, conheceu uma série de escritores, né? O Machado tinha... além dele ser mulato, o que numa sociedade escravista, imagina você ser pardo, né? Você ser um mestiço. Era uma coisa terrível, né? E o Machado sabia disso. Mas, além disso, ele era epilético, né? Ele tinha tido alguns ataques quando ele era pequeno, e depois eles vão voltar mais na vida adulta. E quando ele ficava nervoso, ele ficava gago. Era um sujeito franzino, que muitas vezes ficava doente, né? O Machado de Assis é um verdadeiro milagre, mas, ao mesmo tempo, ele era tímido, não gostava muito de festa, de confusão, né, de partido político, embora ele fosse liberal, mas todo mundo diz que o Machado era educadíssimo e que ele era uma pessoa que conquistava os outros pela educação, pela inteligência, pela delicadeza, né? Ele vai ter como amigos os maiores escritores e alguns dos homens mais importantes da época adoravam Machado, adoravam, né? Isso vai ser muito importante para a vida dele. Bom, ele vai trabalhar na Secretaria de Agricultura durante mais de 30 anos com os processos, né, da lei do ventre livre. Ele vai chegar a ser um dos funcionários que tratava da lei do ventre livre, né? E que, portanto, aqueles filhos de negros, de africanos escravizados que nascessem após a lei do ventre livre seriam livres. Acontece que os fazendeiros o tretavam. Diziam que eles tinham nascido antes, né? E que, portanto, não tinham direito à lei do ventre livre. O Machado chegava lá, estudava o processo e, pum, libertava a moçada. Aí o pessoal, os fazendeiros, iam até a secretaria para conversar com o funcionário responsável, né? Que era o Machado. O Machado chegava lá e falava: não, está aqui, ó, documentado e tal, eles estão livres mesmo e pronto, acabou, não tem conversa, né? De repente, o cara queria oferecer um dinheiro para ele, falou: não tem conversa. O Machado trabalhou, eu vou já terminar, o Machado trabalhou a vida dele inteira, né? Quando ele tinha 20 anos, ele já escrevia poemas, contos, peças de teatro, fazia crítica teatral, fazia crítica de livros, fazia jornalismo político, porque ele trabalhava no Senado. Então, ele é um homem, né, que, ao longo da sua vida, ele pôde adquirir conhecimento sobre as camadas mais altas e mais baixas da sociedade brasileira. As mais baixas, ele tinha vindo de lá, né? Ele tinha avós escravos, ele tinha o pai pintor, ele tinha a mãe lavadeira, né? E as mais altas, ele conviveu com esses homens, né? Com os grandes escritores, com filhos de políticos importantes, com os próprios políticos, os senadores, que o Senado, na época, era vitalício. Então, o Machado acabou por ter uma compreensão ímpar da sociedade brasileira, coisa que aparece nos seus contos. Ao longo dos contos, eu vou falar um pouquinho mais. Quando tiver alguma coisa para comentar sobre a vida do Machado, eu acrescento, porque tem tanta coisa interessante que eu prefiro parar por aqui para a gente poder entrar no conto. Mas acho que a professora Eneida quer fazer uma observação, tá? Só lembrando, assim, vocês que estão no ensino médio, se não chegaram no realismo ainda,
O realismo, pelo próprio nome, é aquilo que vai trabalhar com o que é real. Então, ele é muito oposto ao romantismo, que trabalhava com muita subjetividade, sentimento, e o Machado, esse conto específico que a gente vai ler agora, ele tem muitas características desse movimento literário que é o realismo, tá? Então, assim que a gente terminar de ler o conto, Marcos explica a questão da palavra-chave, eu vou apontar para vocês algumas características realistas nesse conto aqui, tá? Para vocês verem como que ele se encaixa dentro lá daquela escola literária. Claro que o Machado, na verdade, ele transcende muito, né? Tudo aquilo lá. Mas só para a gente situar, tá? O conto dentro da estética literária, que eu acho que é interessante. Tá bom? Tá ótimo. Agora eu acho que é você que vai ler, né? Vamos ao conto? Sim, a gente vai sempre revezar, tá? Então, numa aula a Eneida lê e eu faço comentário, na outra aula eu leio, na próxima eu leio e ela faz o comentário, vocês também apontam as palavras-chave, tá bom? Vamos revezar sempre para ter uma igualdade. Vamos lá. Beleza? Vamos lá, então. Beleza. A Igreja do Diabo. Capítulo 1º, de uma ideia mirífica. Não, por favor, leia o que vem antes. Isso é importante. Eu não tenho. Eu estou com um livro. Ah, tá. Então eu leio. O que eu mandei para todo mundo, tá? Ah, o que você mandou, eu não consegui imprimir, então eu estou lendo direto no meu livro. A Igreja do Diabo. Tudo bem, eu só vou ler esse trecho. Publicado em 12 de fevereiro de 1883, na Gazeta de Notícias. Abaixo eu explico o que é Gazeta de Notícias. E republicado na coletânea História Sem Data de 1884. É importante a gente saber onde o conto é publicado, porque muitos dos contos do Machado, cerca de 80, foram publicados em revistas femininas. Obviamente, as revistas femininas, ele tinha que escolher uma outra linguagem, tinha que ser mais prudente na temática, né? Não é o caso da Gazeta de Notícias. Por isso que a gente coloca a origem do conto. A Gazeta de Notícias, 1800 e... aqui está errado. Surgiu como o jornal mais avançado do seu tempo, tanto em termos políticos, era antimonarquista e abolicionista, como em termos editoriais. Introduziu a caricatura e as entrevistas, empregando métodos tipográficos mais modernos. Além de Machado, teve como colaboradores outros grandes escritores e intelectuais: Olavo Bilac, Euclides da Cunha, João do Rio, Eça de Queiroz e outros. Representava para Machado um meio muito mais livre para a publicação dos seus contos do que as revistas femininas. Tá? A gente vai ver contos que ele publicou nas revistas femininas e vocês vão perceber isso, como ele estava preso e que ele tem que falar de uma maneira muito delicada sobre certos assuntos. Agora sim, Eneida, por favor. Tá bom. Capítulo 1º, uma ideia mirífica. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele. Escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa, com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos. A minha igreja, uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar. Há só um de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo:
Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins, que engrinaldavam o recém-chegado, detiveram-se logo, e o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor. Que me queres tu? Perguntou este. Não venho pelo vosso servo Fausto, respondeu o diabo rindo, mas por todos os Faustos do século e dos séculos. Só um instantinho, Eneida, desculpe. Kelly, a gente está na página 2, no item 4, mas a gente não pode parar a leitura. Não dá para levantar a mão no meio da leitura, tá? Só para explicar. Depois você pergunta, tá bom? Então vamos lá. Por favor, Eneida. Senhor, a explicação é fácil, mas permite que vos diga. Recolhei primeiro esse bom velho, dai-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Sabes o que ele fez? Perguntou o Senhor, com os olhos cheios de doçura. Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em 2 palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. E então vim dizer-vos isto, com lealdade, para que não me acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la, não legitimá-la, advertiu o Senhor. Tendes razão, acudiu o diabo, mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que, neste caso, seria o aplauso de um mestre vencido, e uma tal exigência. Senhor, desço à terra, vou lançar a minha pedra fundamental. Vai. Quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo, cansado há tanto da tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja? O diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforje da memória. Qualquer coisa que, nesse breve instante da eternidade, o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse: só agora concluí uma observação, começada desde alguns séculos, e é que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Velho retórico, murmurou o Senhor. Olhai bem, muitos corpos que se ajoelham a vossos pés, nos templos do mundo, trazem as anquinhas da sala e da rua. Os rostos tingem-se do mesmo pó, os lenços cheiram aos mesmos cheiros, as pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença, ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha. Ou sejam roupas, ou botas, ou moedas, ou qualquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que este juiz de irmandade, nas procissões, carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. Voa negócios mais altos. Nisto, os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie, replicou-lhe o Senhor. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto, e se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto
os sinais vivos do tédio que lhe dás. Esse mesmo ancião parece enjoado. E sabes tu o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua, mas viu um casal de noivos, na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes as tábuas de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público. A água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros para um misantropo é realmente aborrecê-los. Retórico e sutil, exclamou o Senhor. Vai, funda a tua igreja. Chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens, mas vai. Debalde, o diabo tentou proferir alguma coisa a mais. Deus impusera-lhe o silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu, de repente, que se achava no ar. Dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. Capítulo 3, a boa nova aos homens. Peraí, tá certo, né? Tá certo. Tá, nossa. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cogula beneditina como hábito de boa fama e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome, inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei tudo. Era assim que falava a princípio, para excitar o entusiasmo, despertar os indiferentes, congregar, em suma, as multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca da forma era umas vezes sutil, outras cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria Ilíada. Musa, canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais e muitos bons versos de Isopo. Virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Luculo, mas das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem das prosperidades infinitas. Virtude preciosa,
que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes a grande golpe de eloquência toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava de fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era força. E concluía: muitos homens são canhotos, eis tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos, não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros, aceitava todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que em todo caso estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório. Pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição, ou pecuniária, ou de outra espécie. Nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa, e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada, pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adoração, era este o sentimento aplicado e não aquele. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo, senão indiferença, em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção de próximo era errada, e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galiani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime: leve a breca o próximo, não há próximo. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação, por metafísica, escapava à compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. 100 pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria. Capítulo 4, franjas e franjas. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabavam em franja de algodão,
Uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa as urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas por partes. E, como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente, 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapiladores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam, uma ou outra vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como o de um droguista do Levante que envenenara longamente uma geração inteira e que, com o produto das drogas, socorria os filhos das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe em rosto o procedimento. Ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogo. Roubou-o, com efeito, à vista do diabo, e foi dá-lo de presente a um muezim, que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita outras descobertas extraordinárias, entre elas, que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca, etc. Era fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são, pois esse homem não só não furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônego, ia todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária. E conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se 2 vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha aleivosia, mas não havia duvidar, o caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu com infinita complacência, não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse: que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Muito obrigado, Eneida. Que ótima leitura, fantástica que você fez. Então, todo nosso encontro, né? Em cada um dos nossos encontros, nós vamos revezar na leitura. E o que vai acontecer depois da leitura, né? Depois da leitura, 3 alunos por aula, né, que vão ser designados com antecedência. Para a próxima aula são a Camille, a Catarina e deveria ser o Gabriel, mas o Gabriel não está aqui presente, então, pela ordem alfabética, é a Júlia, tá? Então, vão ser a Camille, a Catarina e a Júlia. Que na próxima aula, o que vai acontecer? Vocês vão ler o conto com antecedência e, no caso, depois de eu fazer a leitura do conto, vocês vão escolher palavra-chave. Cada um escolhe uma palavra-chave e vai comentar o conto a partir dessa palavra-chave. Eu vou agora ensinar o que é a palavra-chave. Para que serve uma chave?
É para abrir, não é? É para abrir uma porta, para a gente entrar num lugar que está fechado. O lugar que está fechado é o sentido do conto, né? É o significado do conto. Então, há determinadas palavras que, quando a gente entende a centralidade daquela palavra, a gente entende o conto inteiro, né? Nós entendemos o conto inteiro. No caso desse conto, ele termina com a palavra-chave. Vejam bem, a eterna contradição humana, que a palavra-chave pode ser um conjunto de 2, 3 palavras também. Embora tenha esse nome, palavra-chave, é um conceito, não é uma palavra. Então, eterna contradição humana, o conto, na verdade, foi todo construído para chegar nessa conclusão. As últimas palavras do conto são essas. O que o conto exemplifica é exatamente isso, a eterna contradição humana. Não tem outra palavra-chave possível nesse conto. Claro, se vocês quisessem, poderiam colocar franjas de algodão, que era uma coisa mais indireta, né? Na questão aí do diabo, de como ele puxa pelas franjas de algodão, pelas fraquezas, mas nada seria tão central quanto a eterna contradição humana. Na maioria dos contos, a gente tem 2, 3, 4, 5 palavras-chave, tá? E vocês podem até, pode acontecer, da Camille escolher a mesma palavra-chave que a Júlia, não tem problema, só que o comentário das duas vai ser diferente, que cada uma, a partir da palavra-chave, vai fazer o comentário, né? Mas quer dizer, a palavra-chave já está aqui muito claramente colocada e pela prática vocês vão... para que serve a palavra-chave, né? Na verdade, ela serve para aguçar a nossa capacidade de interpretação. Quando a gente não consegue escolher uma palavra-chave, é que a gente não pegou bem ainda o significado do conto, né? Ou o significado da história ou da crônica. Quando a gente lê e compreende bem, nós conseguimos escolher facilmente uma palavra-chave. Mas eu queria chamar a atenção ainda para alguns elementos aqui, antes de passar para a professora Eneida, que vai fazer algumas observações, que é a seguinte: uma história literária, né? A literatura, ela é importante não só pela história que ela conta, mas pela maneira através da qual essa história serve para a gente refletir acerca da condição humana. Então, essa história aqui é uma reflexão sobre a condição humana, sobre o aspecto contraditório da condição humana. Mas, para fazer isso, ele constrói uma história. E, para construir uma história, ele precisa de personagens. Então, vejam como ele constrói bem. Na verdade, essa história praticamente só tem 2 personagens. Tem alguns personagens muito, muito secundários que são mencionados como exemplo, mas só entram em ação, fora os serafins e tal, né? Que tocam lá as trombetas e que ficam entediados com o diabo, só tem Deus e o diabo. E aí é incrível como é que um escritor ele é capaz de fazer uma história com Deus e o diabo, caracterizar Deus e caracterizar o diabo, né? De uma forma convincente, de uma forma imaginativa. Então, vejam bem, se vocês pegarem o parágrafo 3, eu sempre vou mandar as histórias para vocês numeradas. No caso, essa história já estava numerada pelo próprio Machado, mas eu vou numerar as histórias para facilitar os comentários, tá legal? Então, se vocês pegarem o parágrafo 3, em que, dizendo isso, o diabo sacudiu a cabeça, estendeu os braços, etc. Vamos, é tempo, e rápido, batendo as asas com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Efeitos especiais. Se fosse filme, eram efeitos especiais. Vocês veem como é que, com poucas palavras, ele cria uma imagem que exemplifica, que faz a gente pensar muito claramente no diabo, né? Indo do inferno para o céu, da sombra para o infinito azul. Ou então, no 6º parágrafo, no parágrafo número 6, quando o diabo mostra suas características diabólicas, né? Ele diz assim, ele vem apresentar a ideia a Deus, e Deus pergunta, para que você veio apresentar a ideia? Né? E ele admite que ele veio apresentar por vaidade, que ele gostava de ouvir o aplauso dos mestres, né? E ainda dizia, eu vou, Deus, lançar minha pedra fundamental, a arrogância do diabo. Em contraposição, se vocês pegarem o penúltimo parágrafo, o parágrafo 25, Deus ouve o diabo
com infinita complacência, né? A tranquilidade de Deus, né? A paciência para ele ouvir o diabo, não interrompe o diabo, ele é calmo, não tem pressa, não é ansioso, não repreende o diabo, não tem raiva, né? Não triunfa sobre o diabo, não tem arrogância. Então, ou seja, a caracterização de Deus também está colocada de uma maneira muito clara, né? Esse conto é um conto muito fácil da gente perceber a palavra-chave, porque ele termina com a palavra-chave. Mas alguns contos a gente vai ter que trabalhar um pouquinho melhor. Só que eu e a professora Eneida estamos aqui para ajudar vocês. A aula de hoje foi uma aula diferente, porque quem escolheu a palavra-chave fui eu. Nas próximas aulas serão vocês, tá? Eu escolhi hoje só para mostrar o que é a palavra-chave. E se tiver dúvida, é só perguntar. Por falar em dúvida, antes de passar para a Eneida, a Kelly levantou a mão. Agora sim, Kelly, a sua dúvida. Hein, Kelly, qual é a sua dúvida? Bom, qualquer coisa ela pergunta no final. Então vamos lá, Eneida. Por favor. Muito bem. Então, a partir disso, a partir dessa temática que a palavra-chave permite com que a gente compreenda, eu vou falar para vocês algumas características desse movimento, então, que o Machado pertenceu, que foi o realismo, né? Que tem a função de descrever o mundo realmente como ele era. E o Machado ele tem um viés muito crítico, né? Para falar dessa questão da imperfeição humana nesse conto. Então, são várias reflexões levantadas, né? A gente tem claramente ali todas as virtudes, né? Que Deus ensina para as pessoas e tudo aquilo que é de ruim que vem do diabo, né? Então, a gente tem uma análise psicológica aí muito profunda de pensar realmente no comportamento humano nesse viés da dualidade, da contrariedade, o que é o bem e o que é o mal. E aí tem uma coisa que também era muito colocada na época do realismo, que era assim, a gente nasce com o bem e com o mal, e a gente é corrompido pelo meio que a gente vive. Então, se eu convivo com pessoas maléficas, eu vou me tornar como elas. Se eu convivo com quem é do bem, isso vai me influenciar de determinada maneira também, tá? A gente tem aí um viés muito pessimista do Machado em relação a ter realmente uma descrença nas virtudes humanas, né? E o diabo, ele deixa isso muito bem, né? Ele coloca isso muito bem. Outra coisa que também faz lembrar o realismo, a questão da intertextualidade. O que é isso? É quando você tem um texto que faz relação com outros textos. Então, aqui ele citou a Bíblia, ele citou o Rabelais, né? Ele citou a Ilíada, né? Citou obras, tudo isso para fundamentar a argumentação dele, né? Em relação a ao projeto que ele queria desenvolver ali, certo? E a questão da interpretação que é realizada por meio da razão, tá? Então, o realismo ele vai trabalhar muito isso. Ele faz críticas à sociedade, ele faz uma análise psicológica, mas é sempre de uma maneira racional e não sentimental, tá? Então, esses são os pontos que a gente percebe do realismo nesse conto. Não tenho muito o que comentar, porque... Eu não sei, na verdade, eu não tenho muita coisa sobre comentar sobre o conto, mas desde o momento que eu li ele pela primeira vez, eu reparei bastante na palavra-chave que você tinha falado. E quando você falou do negócio de palavra-chave, eu tinha pensado na mesma coisa. Ah, que legal. Ótimo. Ótimo, Rafaela. Obrigado. Catarina. Eu achei legal, a gente tipo, mostra bem tipo, que quando um homem quer uma coisa tipo, proibida, depois que ele consegue, não tem mais tanta graça. É verdade. É por aí também, Catarina. Beleza, ótimo. Marina, por favor.
Ah, eu achei legal a leitura, principalmente que fala muito sobre a contradição humana, né? Foi o que a Catarina falou. Eu achei bem interessante o texto. Ótimo, obrigado, Marina. Luísa. Eu achei muito legal. E quando eu tinha lido, eu não tinha percebido da descrição que ele fazia o diabo parecer mais maléfico e Deus mais benéfico. E eu achei legal. E eu também gostei da metáfora que eles usaram do vestido. Que daí Deus falou, não, tem uma segunda camada que você não tinha visto. Eu achei muito legal. Muito bom, né? Ótimo, Luísa. A seda e o algodão, né? Muito legal mesmo. Obrigado, Ele não querida. tinha visto o veludo. Peludo, é. Júlia. Tá dando pra me ouvir direito? Tá. Ah, então tá joia. Tipo assim, eu gostei muito da leitura, muito mesmo, adorei esse texto, né? Tipo, eu anotei algumas palavras, assim, que eu acharia que poderiam ser, sabe? Eu anotei, eu percebi, tipo assim, muito negócio do amor próprio que ele fala, né? Que, tipo assim, o diabo tem tanto amor próprio e ele... Só que ele comenta as mesmas coisas que qualquer outra pessoa comentaria. Ele não pensa além. Então, eu gostei bastante dessa parte também. Tá ótimo, Júlia. Beleza. Mateus. Eu gostei bastante do texto e que, desde o início, ele mostra o pecado da inveja. Tanto que já existiam várias igrejas que cultuavam a Deus e ele teve o orgulho, né? Que ele caiu do céu porque ele queria ser que nem Deus. Ele era muito orgulhoso, então ele teve orgulho suficiente para falar, olha, eu vou criar uma igreja para se igualar com ele, né? O Todo-Poderoso. Então, a contraditória foi bem interessante. Perfeito, Mateus. O diabo exemplifica, né? Todos os defeitos e pecados e Deus, por sua vez, exemplifica. Mas tem uma contradição nesse texto. Não sei se vocês perceberam. Aquele velhinho que está sendo recolhido, porque ele estava se afogando, ele estava segurando um pedaço de madeira, e ele passa por um casal, recém-casado, dizendo, não, eu vou morrer porque vocês têm muita vida, vocês são tão apaixonados, aquela coisa tal. E Deus vira para ele e fala assim, cadê? Cadê a franja de algodão desse velho? E o diabo diz para ele, mas se ele for um misantropo, quer dizer, se ele tiver ódio dos homens e quiser morrer, ele diz assim, viver vai ser uma merda para esses dois, vão sofrer para caramba, entendeu? Então, ali tem uma contradição, porque se todo mundo tem os dois elementos, cadê o elemento ruim daquele velhinho? Talvez naquela hora o diabo tivesse certo. Estão percebendo que ali teve uma contradiçãozinha? Se todo mundo tem uma coisa e tem uma franja de uma coisa boa ou ruim, o velhinho tinha que ter uma franja de coisa ruim também. Ele não podia ser totalmente bom. Ou é contradição humana, vale para todo mundo, ou não vale, né? Tem umas exceções. Ali tem uma contradiçãozinha. Ou então o diabo está certo, né? Podia haver um outro elemento que o velho, né, estivesse fazendo aquilo por causa de uma outra coisa. Mas eu não tenho muito do que comentar, mas eu sempre achei muito interessante o jeito que o Machado escreve, enfim. É isso. Tá ótimo, Camille. E Tayla? Tá aí, Tayla? Quer falar alguma coisa? Não? Então, nós encerramos nosso primeiro encontro, né? Pontualmente às 8 horas, e nós vamos voltar pontualmente às 19 horas na semana que vem. Tá bom? Certo? Tudo bem? Então tá legal. Então até semana que vem. Muito obrigado. Semana que vem. Valeu. Foi ótimo ter vocês aqui, viu? Foi ótimo. Até quarta que vem. Até quarta que vem. Beijo. Tchau, tchau. Semana que vem. Boa noite. Boa noite, Rafaela. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Júlia. Boa noite, Marina. Boa noite, Catarina. Boa noite, Kelly. Boa noite, Tayla. Boa noite, Camille.